Olá, estudante do oitavo ano da Escola Antônio Lins da Rocha. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa segunda aula remota na disciplina de ensino religioso. Eu sou o professor Marlon Oliveira e eu te convido mais uma vez a estarmos juntos partilhando conhecimentos e aprendizagens por meio da nossa plataforma virtual. A nossa aula de hoje tem um tema muito interessante. O tema é religião, mídias e tecnologias. Bem, mais uma vez, quero te convidar a você interagir comigo, por meio da minha plataforma, para que a gente possa conhecer e aprofundar os detalhes importantes desse conteúdo, fazendo com que você possa dar continuidade ao seu processo de ensino e aprendizagem. Ainda na modalidade de aulas remotas, mas futuramente, se Deus assim permitir, todos presencialmente na nossa escola. Desejo que todos continuem se cuidando e vamos agora para a apresentação dos pontos mais importantes da nossa aula. Bem, eu reforço que é muito importante, sempre que a gente for dar início às nossas atividades aqui pela plataforma, que você leia com atenção as orientações que estão aqui postas para você fazer e vivenciar o conteúdo proposto na aula. Então, preste bem atenção. Leia sempre as informações com atenção, tá certo? Todo o conteúdo deve ser escrito no seu caderno. Observe com atenção as imagens colocadas no conteúdo, porque elas ajudam você a entender o que é que a gente está colocando no conteúdo, que está sendo explicado. Assista com atenção aos vídeos disponibilizados, porque eles são as explicações do conteúdo, tá certo? O exercício deste conteúdo será postado às 11 horas, no fim do nosso horário que nós temos para as atividades de ensino religioso. E preste bem atenção agora nesta última informação. Você terá um prazo de 15 dias para enviar as atividades desse conteúdo, todos organizados no seu caderno. O conteúdo escrito, tá certo? Que aqui está disponibilizado na plataforma, mais os exercícios respondidos. Você deve enviar as fotos do conteúdo e as fotos do exercício até o dia 3 de julho, no privado, ou seja, no WhatsApp privado do professor. Então, lembrando, muito importante a gente sempre observar as orientações antes de começar para valer a interagir com a plataforma e observar o conteúdo desta atividade. Bem, você poderá interagir comigo, porque eu vou estar aqui ao lado, como você está percebendo, do conteúdo e vou te explicar os principais detalhes deste conteúdo que hoje a gente vai trabalhar. Então vamos lá, vamos ao conteúdo. Então, o conteúdo desta aula remota de hoje é justamente o tema religião, mídia e tecnologias. Esse tema, religião, mídias e tecnologias, nós vamos conversar sobre ele em 2 aulas seguidas. Hoje, no dia 19/6 e também no dia 3 de julho. Então, vamos lá para os passos de compreensão desse conteúdo. Vamos para o ponto número 1. Observe. Então, vamos começar pensando juntos. Você deve ler com atenção esse texto que eu vou ler aqui com você, mas você deve ler com atenção, tendo acesso à plataforma. Você já pensou em como era a comunicação nos tempos dos seus avós ou bisavós? Como viviam sem internet ou sem redes sociais? Como se comunicavam com as pessoas que estavam longe? Muita coisa mudou de lá para cá e continua mudando até hoje. O avanço tecnológico da última década permite nos comunicarmos com pessoas do outro lado do planeta
em tempo real ou visitar museus e bibliotecas sem sair de casa. Essas tecnologias influenciaram nosso dia a dia. Será que impactaram também as religiões? Então, preste bem atenção para a gente explicar esse texto inicial. Veja bem, todos nós temos consciência hoje de que as tecnologias fazem parte da nossa vida. Observe, por exemplo, essa aula que a gente está tendo. Só é possível interagir com você nesse momento por conta das novas tecnologias de comunicação. Tá bom? O WhatsApp, o Facebook, né? As plataformas de ensino, como essa que eu estou desenvolvendo para você ter acesso aos conteúdos. Então, na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, ou até mesmo dos nossos pais, essas tecnologias não eram tão populares. Mas hoje em dia, no nosso tempo, essas tecnologias fazem parte do nosso dia a dia. Se elas fazem parte do nosso dia a dia, elas também estão presentes no universo das religiões. Então, as novas tecnologias modernas também fazem parte hoje das religiões e também impactaram, ou seja, causaram mudanças no cotidiano dessas religiões mais tradicionais que nós conhecemos e também outras religiões que a gente não conhece, mas pode conhecer a partir das nossas aulas de ensino religioso. Agora, observe com atenção essa imagem, essa primeira imagem que a gente colocou aqui. E olha, quando você estiver aqui na plataforma, se você estiver estudando pelo seu celular, você vai poder clicar na imagem, que a imagem ela vai ficar maior. E assim você vai poder enxergar, vai poder visualizar melhor a imagem. Então, observe aqui essa imagem que a gente está dispondo. Não, são personagens, são pessoas que participam de religiões diferenciadas, mas veja, todas elas têm uma característica em comum. Estão acessando uma tecnologia, ou, melhor dizendo, estão acessando a tecnologia do celular, a tecnologia de telefonia móvel, como é chamado o celular, numa linguagem assim mais formal. Então, nós temos aqui um judeu, nós temos aqui mulheres muçulmanas, nós temos um monge budista do Tibete, de um país muito distante. E nós temos aqui uma senhora que vive na Índia, participa de uma religião chamada hinduísmo, também acessando o seu celular. E aqui um símbolo bem interessante, que é o símbolo do jogo da velha, ou do hashtag, que é um símbolo hoje muito utilizado nas mídias sociais, e várias pessoas conectadas interagindo com essa tecnologia. Então, volto a repetir, as tecnologias hoje fazem parte do nosso dia a dia. E, consequentemente, fazendo parte do nosso dia a dia, elas também estão presentes no contexto das religiões e das pessoas que fazem parte destas religiões. Tá bom? Então, voltando agora para a plataforma, certo? Vamos dar continuidade às explicações do nosso conteúdo. Então, para concluir essa nossa primeira explicação aqui, deixa eu ficar aqui do ladinho para você acompanhar, observe, a imagem ela nos conecta com as palavras do texto acima, ou seja, as mídias, as redes sociais e as novas tecnologias fazem parte do contexto da vida de milhares de pessoas hoje e, consequentemente, fazem parte também do universo das religiões. Então, preste bem atenção nessa explicação que é importante. As religiões, como elas são formadas por pessoas e as pessoas têm acesso às tecnologias, então, automaticamente, as religiões também estão sendo impactadas e influenciadas por essas novas tecnologias que fazem as pessoas se comunicarem, que fazem as pessoas terem acesso a informações, que fazem as pessoas, de certa forma, terem uma interatividade em tempo real por meio dessas tecnologias e, claro, por meio da internet, que hoje é o veículo de comunicação social mais popular do mundo. Então, as tecnologias fazem parte das nossas vidas e também fazem parte hoje das religiões que
são mais conhecidas no mundo todo, mas também de outras pequenas religiões que automaticamente a gente vai conhecendo ao longo das aulas de ensino religioso. Agora vamos para a explicação desse ponto número 2. Deixa eu ficar do ladinho aqui para você observar, tá bom? Bem, o segundo ponto dessa nossa aula, né, tem como subtítulo Comunicação e Mídia. Então presta bem atenção que eu vou te explicar isso de forma bem detalhada. A comunicação é um tipo de troca. Podemos trocar informações, conhecimentos, ideias, sentimentos, entre outras coisas. Para haver troca, é preciso interação, conexão entre as pessoas. Para haver diálogo entre as pessoas, é necessário que a comunicação aconteça entre elas e seja uma comunicação eficiente. Ou seja, gente, preste bem atenção. Nós, seres humanos que vivemos em sociedade, nós precisamos nos comunicar. Quando a gente está na sala de aula de forma presencial, o professor precisa se comunicar com os estudantes e os estudantes precisam se comunicar com o professor para justamente todos aprenderem aquilo que o professor está ensinando em sala de aula e todos também compreenderem a importância daquilo que está sendo ensinado. Quando a gente escuta uma mensagem e compreende a mensagem, é porque houve comunicação, é uma troca, como o conteúdo está enfatizando. Então, quando você for escrever o conteúdo, não esquece e observe que está bem destacado. Então, nós que vivemos em sociedade, somos homens e mulheres, jovens, nós precisamos nos comunicar. As comunicações hoje estão cada vez mais modernas por conta justamente das tecnologias, tá certo? Mas aí presta bem atenção. Existem aquelas comunicações ou existe aquela comunicação ou existe aquelas informações que às vezes não trazem assim coisas legais não. Muito cuidado com as fake news, as notícias falsas que circulam na internet. Mas uma comunicação eficiente é aquela que faz a gente expressar, né, entender e valorizar as coisas. Numa comunicação, a gente aprende, a gente informa, a gente expressa o que a gente sente, tá certo? Então, a comunicação, ela está sempre presente na vida da gente. E nós, seres humanos, precisamos nos comunicar porque vivemos em sociedade. Vamos agora explicar outro ponto importante do conteúdo. Observe, né, que existem dois elementos importantes para que exista comunicação. O primeiro elemento que deve existir para que a comunicação seja importante é a presença das pessoas na comunicação. Então, é necessário haver alguém que transmita a mensagem e alguém que receba a mensagem. Não existe comunicação de apenas uma pessoa sozinha, tá? A comunicação só vai acontecer quando uma pessoa envia a mensagem e a outra pessoa recebe a mensagem. Na medida que existe, né, pessoas envolvidas na comunicação, também vai existir diálogo, tá certo? Por quê? Troca de informações estabelece diálogo. Olhe, observe aqui que eu estou enviando informações, explicando informações para você e você vai poder me assistir na sua casa, por seu celular. Então, isso é uma forma de comunicação. Mas existem pessoas envolvidas, certo? Uma pessoa que está enviando a informação, outra que está recebendo a informação. Então, as informações e as comunicações são importantes porque existem pessoas envolvidas. Aí, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para que você observe aqui a segunda imagem. Veja, esse grupo de pessoas aqui está se comunicando, tá certo? Eu vou me afastar um pouquinho aqui para a gente aumentar a imagem. Estas pessoas estão se comunicando, tá certo? E aí estão trocando ideias. E na medida que elas estão trocando ideias, elas estão se comunicando. Quando a gente está no recreio, né, trocando ideia com um colega, com uma colega, ou na praça, ou em casa mesmo com os pais, com os irmãos, isso também está fazendo com que a gente esteja estabelecendo comunicação e diálogo. Então, a comunicação, para acontecer, ela tem que
tem que existir pessoas envolvidas, tá bom? Tá bom? Com as novas tecnologias hoje, a comunicação ela é interativa e em tempo real, porque as pessoas utilizam, né, os aparelhos eletrônicos, por exemplo, como o celular. Então, para que a comunicação ela seja um elemento importante, primeiro tem que existir as pessoas. Vamos agora para o segundo ponto aqui, né, desta explicação. Né? O que é comunicado e com que finalidade? Veja, toda comunicação que é realizada, ela tem que ter um objetivo, uma finalidade, né? Um motivo para existir. Então, toda comunicação transmite uma mensagem com uma finalidade, ou seja, com um objetivo. Que objetivos podem ser esses? Ensinar, narrar um fato, divertir as pessoas, convencer e outros. É importante que os interlocutores compreendam a linguagem, que pode ser verbal e não verbal. Pode ser usada que pode ser usada na transmissão das mensagens. Se tudo isso ocorrer, é porque a informação foi transmitida. Um exemplo bem claro. Se você está entendendo o que eu estou explicando para você aqui nesta aula, então a nossa comunicação ela está tendo um objetivo. Ela está tendo uma finalidade. Qual é a finalidade? Você acompanhar por meio dessa aula virtual o conteúdo que está sendo explicado. Então, toda a comunicação ela tem um objetivo, tem uma finalidade, tá certo? E os objetivos e finalidades fazem a gente entender aquela comunicação, aquela mensagem que foi enviada. Lembrando também que a comunicação pode ser por meio de linguagem verbal e não verbal, tá bom? Linguagem verbal e não verbal a gente aprende nas aulas de língua portuguesa, nas aulas de português, tá certo? Então, linguagem verbal é quando tem as palavras escritas, as palavras que são, de certa forma, colocadas, como o texto que eu estou aí disponibilizando para você copiar no seu caderno. A linguagem não verbal pode ser um som, pode ser uma imagem. Observe que sempre aqui nas nossas explicações eu estou colocando uma imagem para você, né, compreender o conteúdo. Então, segundo ponto do nosso conteúdo agora explicado, vamos partir agora para o terceiro ponto do conteúdo. Bem, nos dois primeiros pontos do conteúdo, a gente conversou sobre o que é a comunicação e como a comunicação é importante para os seres humanos. E depois, né, a gente conversou sobre como a comunicação ela depende da presença das pessoas e toda a comunicação ela tem um objetivo. Agora, nesse terceiro ponto, observe que nós vamos conversar sobre a comunicação religiosa. Vou até grifar aqui para que você não deixe de observar. Certo? Lembrando que o nosso tema de hoje é religião, mídias e tecnologias. Então, a comunicação, que é tão importante para a gente que vive em sociedade, que é tão importante para nós nos entendermos, né, e compreendermos coisas que possam nos ajudar a viver melhor, ela também está presente na religião. E aí, o que é que acontece? Comunicação e religião estão relacionadas, pois as duas surgem de necessidades humanas, ou seja, a comunicação é importante para que a gente possa viver melhor em sociedade, a gente se comunicar. As religiões também são importantes porque elas também dão respostas às necessidades humanas. Então, comunicação e religião estão relacionadas, tá certo? E relacionadas com o quê? Com as necessidades humanas. Os meios de comunicação têm origem na necessidade humana de se expressar. A religião surge da necessidade de compreender a natureza e os acontecimentos da vida. Então aqui está a explicação bem detalhada para você entender. Religião e comunicação estão relacionadas por conta de necessidades humanas. Nós, seres humanos, nos comunicamos porque precisamos, de certa forma, nos expressar e, ao mesmo tempo, nos comunicar. E as religiões,
elas têm a necessidade de compreender a natureza do que acontece na vida e, ao mesmo tempo, explicar isso por meio, né, dos seus ensinamentos. Então, religião e comunicação são dois elementos importantes que estão ligados às necessidades humanas. Aí, mais uma vez, eu chamo sua atenção aqui para você observar esta imagem, né, destas crianças na escola, convivendo, se comunicando, tá certo? Porque, veja, se comunicar é um exercício de entendimento do outro. Quando a gente se comunica com o outro, a gente consegue entender quem é o outro e qual é a importância dele para a gente. Tá bom? Então, as religiões, elas se comunicam também por meio de suas mensagens, por meio de suas filosofias, por meio de suas ideias, por meio de seus escritos, para que as pessoas entendam também, né, os desafios que existem na vida. E, claro, entendam também a importância que o outro tem para a sua vida. Então, religião e comunicação são dois elementos importantes que nascem e estão entrelaçados, né, devido às necessidades humanas. Vamos agora para outro detalhe importante do conteúdo para que você possa entender. Vamos entender agora, né, como é que ocorre a comunicação religiosa. Presta bem atenção agora que isso vai ser um dos elementos do nosso exercício para você aprofundar o conteúdo. Veja, os elementos religiosos, como as narrativas, os símbolos, podem fazer parte da mensagem a ser comunicada. Antes da invenção e da popularização da escrita, as tradições religiosas eram comunicadas oralmente e por meio de representações visuais. Depois, passaram a ser incluídas em livros, jornais, revistas, vídeos, entre outros. Preste bem atenção agora que eu vou te explicar tudo isso. Veja, a comunicação religiosa, ela acontece principalmente por narrativas e por símbolos. O que são narrativas? Narrativas são mensagens que podem ser escritas ou faladas. Símbolos são imagens que a gente pode visualizar. Por exemplo, né? Se você passar diante de uma igreja católica, você vai ver que existem várias imagens e símbolos, né, que fazem parte daquele templo. Se você passar diante de uma igreja evangélica, você também vai ver que no interior, né, ou na fachada da igreja, tem símbolos que fazem parte daquele templo. Então, os símbolos são imagens, né, que transmitem determinadas mensagens. As narrativas são textos ou são discursos que também, né, emitem determinadas mensagens. Com as tecnologias hoje, as mensagens elas são mais rápidas, mais simultâneas, porque a internet ela proporciona uma velocidade, né, para a divulgação das mensagens. Bom? Mas veja, antes de toda essa modernidade, né, as tradições religiosas elas só tinham uma forma de se comunicar, que era justamente, né, a oralidade. O que é a oralidade? A palavra dita, né, de um para outro. Nos tempos mais antigos não existia internet, não existia televisão, não existia computador. Então, como é que as pessoas faziam para se comunicar? Conversando, escutando as pessoas. E aí, né, a tradição oral foi a primeira forma de comunicação religiosa. Hoje, com a internet e com as outras tecnologias disponíveis, a comunicação religiosa pode estar incluída em livros, em jornais, em revistas, em vídeos, na televisão, tá certo? No YouTube, em uma série de tecnologias que podem, de certa forma, serem encontradas, tá bom? Mas prioritariamente, né, a comunicação religiosa ainda, né, está organizada nesses dois elementos importantes: narrativas e símbolos, tá bom? As narrativas foram melhoradas ao longo do tempo e os símbolos permanecem muito presentes
na maioria das grandes religiões. Vamos agora para um outro conteúdo importante, um outro elemento importante do nosso conteúdo. Bem, o último ponto deste nosso conteúdo de hoje, dessa nossa aula de hoje, é o 3.2, religião e comunicação, conexões com o mundo. Então preste bem atenção para você entender. Atualmente, com os meios de comunicação digital e as redes sociais, diversas mensagens podem ser transmitidas em tempo real, inclusive mensagens de conteúdo religioso, conectando pessoas de todo o mundo. Por meio dessas mensagens, podem se transmitir conhecimentos religiosos, unir comunidades, tirar dúvidas a respeito de fundamentos das religiões, criar laços de solidariedade e outras coisas que podem ser feitas. Ou seja, preste bem atenção na minha explicação. Veja, a religião e a comunicação que a gente já explicou aqui nascem das necessidades humanas. Se comunicar é uma necessidade humana. As religiões nascem, com os homens que vivem em sociedade. E as religiões se comunicam por meio de suas mensagens. Então, hoje, as religiões, elas utilizam de vários meios, para se comunicar com os seus fiéis, com os seus seguidores e com as pessoas que possam, escutar as suas mensagens. Então, os meios de comunicação digital e as redes sociais hoje, como o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter e outras redes sociais, eles facilitam a transmissão de mensagens em tempo real, a transmissão de conteúdo religioso em tempo real. Certamente você já deve ter recebido alguma vez no seu celular um bom dia, um Deus te abençoe, uma mensagem bíblica, ou um provérbio, ou uma mensagem de otimismo. Bem, hoje, com as tecnologias, a gente recebe tudo isso no nosso celular em tempo real. Então, as religiões também se conectam com o mundo a partir justamente dessas tecnologias atuais, dessa comunicação digital, das redes sociais, para transmitir as suas mensagens. E que mensagens são essas? São conhecimentos, são dúvidas que podem ser tiradas, são os fundamentos que constituem essas religiões, certo? São também laços de solidariedade, atitudes do bem a outras pessoas, atitudes solidárias. Então, as religiões utilizam os meios de comunicação social e as redes sociais hoje para ter uma conexão com o mundo. E ao mesmo tempo, as religiões elas se comunicam entre si. Chamo a sua atenção mais uma vez para você observar a imagem que eu vou clicar aqui e ela vai abrir para a gente conhecer melhor. Então vejam, o mundo todo hoje está conectado pelas redes sociais e pelas formas de comunicação modernas, e as religiões também estão conectadas. Essa imagem justamente ajuda a gente a entender que as religiões estão conectadas, em conexão com esse mundo moderno que a gente vive hoje. Católicos ortodoxos, cristãos evangélicos, hindus, muçulmanos, shintoístas, participantes de religiões originárias dos povos da América, luteranos, calvinistas, quer dizer, milhares e milhares de pessoas que fazem parte de religiões importantes no mundo todo estão ligados hoje por meio das comunicações digitais, das redes sociais, e das tecnologias modernas. Então, isso é muito legal de saber, isso é muito importante saber, porque às vezes a gente pensa que as redes sociais são apenas para que a gente possa se comunicar com um amigo ou com um colega. Não esquece disso. As religiões também comunicam as suas... Então, as religiões elas se valem de tudo isso para transmitir as suas mensagens
e claro, né, ajudar, né, os homens e as mulheres a se tornarem pessoas melhores. Bem, pessoal, agora vamos seguir para as nossas atividades, né? Até a próxima aula. Tudo de bom e continuem se cuidando.